paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Hoje um dia de bastante chuva, é uma tarde bem chuvosa. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser ministrada. Que Deus possa falar ao nosso coração essa tarde. Vamos orar? Senhor, nos colocamos na Tua presença. Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti. Fala a Tua palavra, ministra a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Sejamos abençoados e fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus possa estar te abençoando. Vamos estar estudando a palavra de Deus. E lembrando que no fim da live nós vamos estar orando por ti, pelo teu propósito de oração, aquilo que você tem colocado na presença de Deus, nós vamos estar orando por ti. E hoje nós vamos ler, aliás, o título da nossa ministração é As Tempestades São Reais. Agora, essa chuva não é uma tempestade, apenas uma chuva, mas ela é real. Mas as tempestades, as situações que acontecem na nossa vida, elas são reais. Então, nós vamos ler no Salmo 107, livro de Salmo 107, versículo 28 e 29 nos diz assim. Salmo 107, versículo 28 e 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Na verdade, esse salmo, quando fala de cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, no versículo 29, e quando fala no versículo 28 que eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou, ele nos refere, nos fala de um acontecimento que nós vemos no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas, uma passagem bastante famosa, é lá em Mateus 8, que Jesus nos fala de acalmar uma tempestade, que é lá em Mateus 8, versículo 23, em Marcos 4, versículo 35, e em Lucas 8, versículo 22, que nos fala da tempestade que Jesus acalmou. E aqui no Salmo ele fala que ele acalma a tempestade, faz cessar a tormenta. Na verdade, quem age na nossa vida é sempre Deus. Então hoje nós vamos ver que tempestades são reais, elas acontecem, que nós vamos lutar com as nossas forças, sim, mas o único que fala ao vento e à chuva, ou ao vento e à água, é Deus, que é aquele que faz os milagres. Então nós vamos ver esses três aspectos nessa tarde. O primeiro aspecto, tempestades são reais. Nós vimos aqui no Salmo, clamaram a Ele e Ele acalmou a tormenta, fez cessar a tormenta. Aqui nós vemos em Mateus, quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus lá no capítulo 8, versículo 26, diz assim, ó, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E nós vemos aqui também, ó, no versículo 24,
no mar uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade. Nós vemos que a tempestade, Deus acalmou, e nós vemos que a tempestade, ela começou. Porque tempestades, elas são o quê? Elas são reais. E elas acontecem. E é o que nós devemos entender e ver na nossa vida. Que tempestades, que problemas, eles são reais. Eles acontecem. No primeiro momento pode estar tudo calmo, tudo tranquilo na nossa vida, e é o que nós gostaríamos que sempre fosse. Que a nossa vida aqui na Terra fosse sempre calma, sempre tranquila, que não tivesse tempestades. Nós gostaríamos que fosse assim. Mas as tempestades acontecem. Quando nós vemos aqui, ó, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 8, no momento que Jesus acalma a tempestade no mar, quando eles embarcaram, quando eles foram para o barco, os discípulos e Jesus, estava tudo tranquilo. Quando eles embarcaram e foram, e Jesus disse, ó, nós vamos para o outro lado. Eles embarcaram e foram, e estava tudo tranquilo no barco. No versículo 24 diz assim, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. No local onde eles estavam, naquele que a gente chama do Mar da Galileia, lá em Genezaré, na verdade é um grande lago, que eles chamavam de mar, que é, o local, ele está mais ou menos a 213 metros abaixo do nível do mar. Ele é cercado por montes e por causa dos ventos, de repente sobrevêm tempestades. E tempestades muito fortes. É algo que acontece de repente. Tu sai, tá tranquilo no barco e tá lá no meio do mar, de repente vem uma tempestade, e uma tempestade bem forte. E é exatamente como acontece na nossa vida. Tá tudo tranquilo, tu pensa, não, agora as coisas estão bem, agora tudo vai andar. Mas de repente aparece um problema aqui, aparece outro problema ali, e às vezes vem tantos problemas, tantas angústias e tantas situações difíceis que tu se pergunta, mas aonde? Como que está acontecendo tudo isso? Será que a minha vida nunca para? Será que eu não vou ter tempo de descanso? Sempre vai vir uma tempestade? E às vezes você olha, estava tudo tão bem. Há pessoas que às vezes as coisas estão bem, as coisas estão tranquilas, e de repente, do nada, vem a tempestade. Assim aconteceu quando nós vemos Jesus, ó. Estava no barco, eles saíram, estava tudo tranquilo, estavam lá e veio a tempestade. E tempestades são reais. Tormentas na nossa vida são reais. E não adianta você às vezes ficar declarando, para, cessa, isso aqui não existe. Não tem. Elas são reais. Elas estão acontecendo. Você fica angustiado, você fica aflito, você fica como os discípulos, com medo, como nós também lemos aqui no Salmo 107, que foi o Salmo que nós lemos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Angústia é quando a tua alma está aflita, quando você está com medo, quando você está inseguro, quando você não sabe o que vai acontecer. Há angústia na nossa vida nas horas da tempestade. Nem todos conseguem ficar calmos. Às vezes você fica calmo até um momento,
até mais ou menos no meio, pensar, vai passar, vai passar, vai passar, mas há situações na nossa vida que parece que nunca passam, que tá sempre as situações, quem está no meio da tempestade, sempre tem a impressão, isso nunca vai acabar. Quem já passou por enfermidade, quem já passou por angústia, quem já passou por problemas sérios, quem tem problemas sérios na sua vida, com familiares ou enfermidades, tem a impressão, eu acho que isso nunca vai terminar. Muitas vezes é assim que as pessoas se sentem. Só que nós temos que entender, tempestades são reais e elas acontecem. Só que elas também terminam. Mas as tempestades terminam, tem uma calmaria, não se preocupe, depois vem outra novamente. Sempre tem tempestade. Porque estamos aqui nessa terra. E essa a história de Jesus acalmando a tempestade, lá em Mateus 8, como eu falo muitas vezes de parábolas, às vezes eu confundo. Mas lá em Mateus 8, quando nós lemos a história de Jesus acalmando a tempestade, quando nós vemos aqui no Salmo 107, isso são passagens contra a nova teologia da prosperidade. O novo evangelho que tem aí, que diz que tudo tem que dar certo para você. E o problema é que quando você vê que nem tudo dá certo, tem pessoas que pensam, eu acho que eu não sou convertido. Eu vou sair da igreja porque as coisas não dão certo para mim. Só que quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, você vai ler essa passagem, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Essas passagens, aliás, toda a Bíblia se revela contra esse novo evangelho da prosperidade. Um evangelho que tem que estar tudo bem, que você merece, que vai dar tudo certo. A nossa vida não é assim. A nossa vida tem altos e baixos. A nossa vida tem tempestades. E elas são reais. E elas acontecem. É muito importante nós entendermos isso. Porque esse entendimento claro de tempestades que são reais, de sofrimentos que são reais, muitas vezes nos livra da depressão. Porque às vezes a depressão acontece na pessoa porque ela tem objetivos inalcançáveis, coisas que ela nunca vai alcançar. Por exemplo, uma vida perfeita e sem problemas. Meu amado, minha amada, vida perfeita e sem problemas só no céu, não aqui na terra. Porque aqui é um campo de batalha, que temos o inimigo, a diferença é que temos alguém presente. Jesus, que Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele sempre está conosco. Mas nós vamos ver isso no último ponto. Agora nós vamos ver, tempestades são reais. E nas tempestades, nós lutamos com as nossas forças. O que é lutar com as nossas forças? Em tempestade é a luta. Não pensa que você não vai fazer nada. Você vai fazer alguma coisa sim. Os discípulos, quando estavam no barco, eles remaram, eles tentaram todas as técnicas que eles conheciam como marinheiros que eles eram. Eles eram pescadores. Eles eram homens experientes na tempestade. E nós, quando há situações difíceis na nossa vida, nós vamos lutar. Se há enfermidade, nós vamos no médico, nós vamos tomar remédio. Se precisa fazer cirurgia, você faz cirurgia. Há vários problemas que acontecem na nossa vida. Se há problema na família, você vai orar, você vai jejuar, você vai conversar. Nós vamos tentar tudo que nós sabemos com as nossas forças.
É certo lutarmos com as nossas forças. Não se sinta condenada se você faz coisas, se você luta. Porque muitas vezes as pessoas, quando nós estamos no meio da tempestade, as pessoas às vezes olham para nós e dizem: ué, você não é crente? Você não é uma pessoa de fé? Por que você está assim, angustiada? Nós somos pessoas de fé. E é porque somos pessoas de fé, é porque somos crentes, é que lutamos. Os discípulos, quando estavam no barco, eles lutaram. Aqui no Salmo, nós vemos no Salmo 107, versículo 8, nós vemos o salmista dizendo: então na sua angústia clamaram ao Senhor. O que é angústia? Angústia é uma grande aflição. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter angústia e nós vamos lutar. Aqui ele clamaram. Clamaram é mais do que orar. É realmente gritar: Jesus, me ajuda. Senhor, onde tu estás? Os discípulos olharam: Senhor, acorda, tu está dormindo. Nós estamos aqui batalhando. Nós vamos lutar sim com as nossas forças nas tempestades. Uma pessoa razoável, ela não vai ficar parada, inerte. Ah, sim, uma tempestade, agora eu tenho que ficar em paz, tranquilo. Não! Nós vamos lutar, nós vamos fazer coisas, nós vamos pensar em coisas, o que eu posso fazer. Isso é normal e isso é certo. Se você está no meio da tempestade e está lutando, você está fazendo a coisa certa. Se você está fazendo tudo que as suas forças podem fazer, tudo o que você acha que deve fazer, você está certo. Porque em meio às tempestades, o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar. Nós vamos fazer algo. Só que nós temos um limite. Nós vamos lutar até o nosso limite. Nós vamos fazer até aquilo, até onde nossas forças podem fazer. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos conversar, nós vamos procurar meios, nós vamos fazer coisas, nós vamos nos cansar e nos desgastar. Nada de errado nisso. Nada de errado em nos cansarmos e nos desgastarmos na luta. Errado é não confiarmos em Deus. Errado é perdermos a nossa fé. O fato de você estar lutando e o fato de você estar batalhando, isso quer dizer que você tem fé. O fato de você estar chorando, clamando, desesperado ao Senhor, isso quer dizer o quê? Que você tem fé, que você crê em Deus. Isso é lutar. Isso é clamar. E é isso que nós vamos fazer na tempestade. Os discípulos, quando estavam na tempestade, eles não ficaram quietinhos. Eles lutaram, pelejaram com todas as forças, tiraram a água do barco e viram: agora não dá mais. Agora nós vamos perecer. Então, há um momento que nós precisamos entender, nessa terra, tempestades são reais, elas vão acontecer. Há um momento que nós vamos lutar, agir com as nossas forças, que é o que devemos fazer, mas há um momento que o Senhor vai intervir. Porque o único que fala com a chuva, com o mar, com o vento, é Deus. É Deus que dá ordem. Para, chega, cessa, cala-te, pare. É Deus quem age. É Deus quem
opera no meio da angústia, no meio da tribulação. Só que Deus faz da maneira dele. É muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes você pensa que Deus não faz milagre. Que o milagre de Deus tem que ser assim. Você tá e de repente tudo para, algo acontece, tudo fica bom de repente. Só que não é assim. Quando nós vemos os discípulos no barco, clamando ao Senhor, Jesus disse: calma, aquieta-te, para, o vento parou, o mar se acalmou. E o que aconteceu? Eles tiveram que remar para chegar até o outro lado. Não chegou porque eles foram... O que nós vemos na história é quando Jesus vai expulsar o demônio do gadareno. Aquele que vivia no meio dos sepulcros. Uma coisa impressionante. Mas eles estavam lá no mar, acalmou a tempestade e eles não ficaram lá parados contemplando ao Senhor. Na verdade, eles ficaram apavorados. Mais ainda, se você ler em Marcos, essa mesma passagem em Marcos, você vai ouvir no Evangelho que sobreveio grande temor. Eles ficaram: quem é este? Eles nunca viram ninguém que falasse com o vento e com a água. E Jesus diz: Marte, aquieta, vento, para. Eles ficaram... Era algo impressionante para eles. Eles ficaram com grande temor. Com um temor muito maior do que no momento da tempestade. Porque a tempestade era algo que eles conheciam. A morte eles sabiam que era real. Mas alguém que fala e de repente o vento para, e de repente o mar se aquieta, as nuvens, tudo, aquelas ondas, tudo para. Com a ordem do Senhor, eles não ficaram, a Bíblia não diz que eles ficaram, oh, aleluia, eles ficaram com grande temor e perguntaram: quem é este? É tipo, na companhia de quem que nós estamos? Porque só Deus pode fazer isso. E como judeus, eles sabiam o quão temível e terrível era Deus. Eles sabiam isso. Eles ficaram impressionados. Então, um milagre, quando vem o milagre, você ainda tem que remar até o outro lado. Você ainda vai até chegar até o outro lado. E eu fico imaginando como foi impressionante para aqueles homens. Porque eles chegaram, Deus diz: mar, te aquieta, vento, para. Eles chegaram lá do outro lado. Se você está com a tua Bíblia, acompanha lá em Mateus 8, que é o mesmo tempo que eu estou aqui no Salmo. Nós vamos ver lá em Mateus 8, que diz, ó, a cura de 2 endemoniados gadareno. Em Marcos diz 1, mas a questão era pessoas que viviam no meio do sepulcro, que ninguém conseguia parar. E Jesus expulsa o demônio daquele homem. Os demônios vão para os povos. E vem a cidade inteira. As pessoas e falam para Jesus: vai embora. Esses sim ficaram mais apavorados que os discípulos. Deus é impressionante. Só que quando os milagres acontecem, nós não ficamos, não baixa assim uma nuvem e nós ficamos tranquilos cantando louvores, não. Quando o sobrenatural acontece, quando aconteceu algo, você já está cansado. Porque você remou, você lutou e às vezes você nem percebe o milagre. Você sabe que algo aconteceu. Você sabe
que Deus curou a pessoa, que Deus fez algo, que algo vai acontecer. Por exemplo, se tu tem alguém que é viciado, o cara se internou, ou tá começando coisas que vão acontecer na vida, que ele vai ser liberto do vício. Tem tantas coisas que acontecem. Problema, emprego, depressão, situação difícil. O milagre, quando o milagre acontece, não tem como explicar, mas é algo assim, ó, que você vai continuar a tua vida normal, a tua situação, e às vezes você não percebe a grandeza. Mas você sabe que aconteceu algo. Você sabe que aconteceu algo, que Deus interveio. E às vezes você não tem nem como testemunhar. Eu quero só falar do milagre simples. Agora eu estou falando isso, eu lembro algo que aconteceu na minha família. Quando a minha filha tinha 18 anos, ela estava morando em Florianópolis, ela arrancou o siso, eu fui para lá para cuidar dela, só que aquilo infeccionou e ela ficou mal e não tinha atendimento. E eu vi a minha filha muito mal. E eu olhei, essa menina vai morrer. Essa menina vai morrer. Passei a noite ajoelhada, porque ela não conseguia mais nem deitar. Ela não deitava na cama, ela estava sentada no sofá. Ela cochilava. Ela não conseguia deitar, ela estava sentada. E eu passei a noite ajoelhada, e quando ela acordava um pouco, ela olhava para mim: mãe, o que está fazendo? Eu dizia: calma, filha, está tudo bem. Eu estou orando por ti. Fica tranquila, eu estou cuidando de ti. Eu estou orando por você. Só que no meu coração eu olhei: isso é terrível. Isso é para a morte. Eu vi ela bem mal. Aí eu abri a Bíblia e eu lembrei daquela passagem, daí eu abri a Bíblia na passagem que Jesus ressuscita a menina, que diz Talita cumi. Me veio aquela passagem de Talita cumi, que é quando Jesus fala para a menina: levanta. E eu abri, eu senti a presença real de Jesus. E eu disse: Jesus, eu sei que tu está aqui. E nesse momento tu curou a minha filha. E tu livrou ela da morte. E eu confiei e continuei orando. Aí eu liguei, de madrugada, liguei para o meu esposo e disse: olha, venha nos buscar. Porque a nossa filha está mal, a Melina está mal. Só que eu sabia que Deus tinha operado um milagre, mas ela estava lá, deitada, mal, mas eu tinha convicção. Ele veio, nós trouxemos ela para Passo Fundo, ela consultou no outro dia, foi no médico, né? E aí ele viu que o caso realmente era sério, só que eu sabia, Deus já livrou a minha filha da morte. Trouxemos, ela foi tratada, todo dia eu levava no médico, ele disse: ó, traga ela todo dia aqui no consultório. Até o doutor disse assim: eu só não internei a tua filha porque você estava muito apavorada. Vocês duas estavam com uma cara de apavorada. É como a gente fica no meio da tempestade. E eu não sabia que eu estava com cara de apavorada, mas eu devia estar muito angustiada. Isso eu estava, que eu orava direto. Depois que tudo passou, ela fez o tratamento, tomou antibiótico, até ela melhorar. Aí depois que tudo passou, eu vi: Jesus, tu fizeste um milagre tremendo. Tu livraste a minha filha da morte. Mas quando os milagres acontecem, e hoje eu posso testemunhar, quando você está no meio do milagre, no meio da tempestade, tu não percebe. Mas é só Deus que opera. Deus age quando não há mais força em nós. Aí o Senhor diz: calma, te aquieta. Ele fala com o vento, Ele fala com a chuva, Ele fala com a tempestade que está ao nosso redor. E Ele age.
mas a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, não nos tira da situação. Nós estamos lá no meio da situação, no meio da dor, no meio da angústia, e nem percebemos o milagre. E nem percebemos as coisas. Eu lembro até hoje, eu ajoelhada lá, quando Deus me deu aquela palavra, e eu li, eu disse, Senhor, eu sei que tu fizeste. Só que eu não vi nada, eu só vi a minha filha com os olhos entreabertos, mal, com febre, dizendo, mãe, o que tu tá fazendo, mãe? Eu, calma, eu tô orando por ti, minha filha. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ao mesmo tempo que eu sentia paz, eu sentia angústia. Ao mesmo tempo que eu sabia, Deus, tu está comigo, eu sentia todo aquele turbilhão da situação e eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia. Mas Deus sabe o que Ele vai fazer. Deus sabe qual é a ordem que Ele vai dar. Na minha angústia, naquela situação, Deus operou o milagre e livrou a minha filha da morte. Deus agiu na infecção que ela tinha e operou na vida dela. Não impediu que a infecção fosse para o pulmão ou fosse para o coração, que ia matar ela. E ela poderia estar mal, poderia estar morta, mas Deus livrou ela. Deus livrou ela. Deus nos livra no meio da tempestade. Ele sabe qual é a ordem que Ele vai dar. Ele sabe o que precisa cessar, o que precisa acalmar. Mas nós vamos ter que remar ainda, ter que fazer as coisas ainda e sentir todo aquele cansaço, o desgaste da luta. Porque quando nós vemos aqui em Mateus, eles atravessaram o mar, veio a tempestade, Jesus libertou o gadareno e eles tiveram que voltar pelo mesmo mar. Voltaram remando pelo mesmo mar. Não veio mais tempestade. Mas imagina quando eles estavam lá no meio, eles sabiam o que ia acontecer. Todos os acontecimentos. E isso está registrado na palavra. Os salmos que nós lemos, que são orações, está registrado para nosso conforto, para nossa alegria, para o nosso consolo, para nossa confiança. Porque nós só vamos confiar no meio da tempestade lendo a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Jesus. Só lendo a palavra. Não é decretando, eu decreto, é lendo e dizendo eu confio, é eu creio. A palavra não é eu decreto, a palavra é eu creio, eu confio. Eu lembro quando eu li, Jesus, tu curaste aquela menina, tá aqui, tá ali, tá comigo, tu olhaste, tu curaste, tá aqui a tua palavra e eu creio que tu curas a minha filha também, se tu queres. Tu tá no meio da tempestade, da luta, de angústia. Leia os Salmos. O Salmo 107, gente, é um salmo impressionante. Deixa eu abrir aqui, ó. Deus salva de todas as tribulações. No versículo 6 diz, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. No versículo 28 que eu li, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Só que no versículo 29 diz assim, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Lá no versículo 7 diz, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Tu está na tempestade? Leia a Bíblia. Você está na tempestade? Confie na palavra. Creia. Na luta nós dizemos, eu creio. Eu confio. E a gente diz com lágrimas.
E a gente diz, às vezes, com dor. E a gente diz, gritando e clamando, Senhor, está escrito, pela tua misericórdia, pela tua bondade, age. Deus escuta a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. E Ele age. Ele age na nossa vida. Mas ainda temos que remar. Ainda vamos sentir no nosso corpo o cansaço da batalha, a angústia da batalha e a tristeza da batalha. E ainda nós vamos dizer, vida de cristão não é fácil. A gente fala muito, vitória, Deus vai te dar vitória. O que quer dizer vitória? Teve guerra, teve luta, teve batalha. Se nós andamos de vitória em vitória, isso quer dizer o quê? De luta em luta, de batalha em batalha, mas não estamos sós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um dia vai findar toda a luta. Tem um hino que fala assim, um dia findará toda a luta. Qual é o dia que vai findar a luta? No céu. Mas o importante é que aqui na terra, em meio das lutas, o Senhor está conosco. Podemos clamar, podemos gritar, podemos pedir ao Senhor. Porque tempestades são reais. Milagres também são reais. E a nossa luta também são reais. Nosso esforço é real. Pode se esforçar. Você precisa se esforçar. Leia a palavra, ore, jejue, clame, grite, fale ao Senhor. Ele ouve, Ele atende. Mas Ele opera do jeito dele. Mas Ele age. Amém? Que Deus tenha te abençoado. Agora parou a chuva. Graças a Deus. Quem escutou a live até desde o início, no meio era barulho bem forte da chuva. Tinha que falar mais alto. Mas glória a Deus. Deus está conosco. Deus está contigo. Vamos orar agora? Coloque a tua tempestade agora na presença de Deus. Acorde ao Senhor, diz, Senhor, acorda. Eu não quero perecer. O Senhor está aqui. Vamos orar? Coloque a tua causa e o teu propósito. Vamos estar orando agora. Pai, muito obrigado, porque podemos orar, porque podemos clamar. Senhor, ouve o clamor dessa pessoa que ouviu a tua palavra e age nessa tempestade, nessa angústia. Tu és o Deus que opera a maravilha. Pelas tuas misericórdias, Senhor, olha essa causa e opera maravilhas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu propósito de oração, que você orou, que você tem colocado na presença de Deus. E até quinta-feira que vem, ministração da palavra de Deus e a tua vida sendo abençoada. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus, parou a chuva, acalmou a tempestade. Amém, que o Senhor te abençoe.